Nós já tivemos um vídeo sobre adjetivos, já verificamos importância, você já conhece e consegue entender como identificar e como fazer a sílaba tônica das palavras. Com relação ao vídeo de adjetivos, se você ainda não passou por ele, clica aqui, chega lá antes de você assistir esse vídeo, porque lá eu falei algumas particularidades relacionadas aos adjetivos e nesse vídeo nós vamos continuar falando dos adjetivos, mas agora de uma forma mais amplificada. Como aperfeiçoar e aprimorar não só a sua pronúncia, mas também o vocabulário. Eu sempre falo com você que é comum, é normal nós termos algumas palavras de estimação. Mas, principalmente com relação aos adjetivos, esses adjetivos que a gente usa constantemente, é importante que a gente amplie essa lista com próprios sinônimos. Por exemplo, se você é aquele tipo de pessoa que usa muito a palavra beautiful para dar qualidade às coisas e pessoas, que tal substituir beautiful por outros sinônimos, que também são adjetivos? Mas é uma forma de aprimorar a sua palavra. Por exemplo, você pode usar pretty, gorgeous, wonderful, marvelous. E no vídeo de hoje, nós vamos falar também da ordem dos adjetivos. Porque em português nós não temos uma ordem para falar as frases com adjetivo. Mas em inglês, dependendo do que eu coloque antes ou depois, o adjetivo virá em ordens diferentes. Por exemplo, é comum que um adjetivo venha antes de um substantivo. Por quê? Ele vai dar qualidade àquele determinado objeto, lugar ou pessoa. Por exemplo, big city, new book, intelligent woman. Aqui o adjetivo veio antes. Mas o adjetivo, ele também pode vir depois. E ele vindo depois, eu mudo a estrutura da frase. Lembra do primeiro exemplo que eu te dei? Big city. Mudando agora a estrutura, olha como que vai vir nessa frase. Rio de Janeiro is big. Ou this city is big. Aqui nessa frase, por causa do verbo to be, eu precisei primeiro colocar o substantivo e o adjetivo veio depois. Então preste atenção, se você tem o verbo, normalmente é o verbo to be, essa ordem ela fica trocada. Primeiro você fala qual é o substantivo e depois menciona a qualidade. Outro exemplo do livro novo. This is my book. This is new. Primeiro eu falei o substantivo. This is my book. This is new. Então, além da gente focar na ordem, o objetivo hoje desse vídeo é te ensinar a pronunciar corretamente alguns adjetivos que nós falamos que são longos, porque eles têm mais de 2 sílabas, mas também de ver a variação de cada um deles na frase, além de, claro, ampliar seu vocabulário. Esses adjetivos que nós vamos ver aqui, é bom que você já comece a usar no seu dia a dia para que eles façam parte do seu vocabulário ativo. Nosso primeiro adjetivo é complicated. Vou falar bem lentamente, forçando a pronúncia para você entender. Complicated. Exemplo em frase. It all sounds very complicated. Nessa frase que eu estou falando, isso tudo parece um pouco complicado. It all sounds very complicated. Tá vendo? Aqui a posição de complicated foi no final da frase, porque eu já mencionei antes o que é complicado, isso tudo. Agora, numa ordem inversa, complicated vai vir primeiro do que o substantivo. I can't solve this complicated problem. I can't solve this complicated problem. Na primeira frase, eu mencionei o substantivo antes. Agora aqui, eu mencionei depois, por isso o adjetivo mudou de ordem. Um outro adjetivo que vai te ajudar também a ampliar o seu vocabulário é o adjetivo ridiculous.
E ridiculous. Cuidado com essa sílaba final, porque a terminação não é ous. Está escrito dessa forma, mas o som é us. Ridiculous. Essa palavra pode significar tanto bobo quanto estúpido. Por exemplo, you look ridiculous in those jeans. You look ridiculous in those jeans. Você fica um pouco estúpido naquele jeans. Ou então, that's a ridiculous idea. É uma ideia estúpida, boba. That's a ridiculous idea. Outro adjetivo, significant. Significant. A sílaba tônica, aqui é a segunda, significant. Exemplo em frase. He won a significant amount of money. Ele ganhou uma quantidade significativa de dinheiro. Significant amount of money. Mais um outro adjetivo para você pronunciar corretamente e começar a usar no seu dia a dia é impossible. Impossible. Exemplo. It's an impossible puzzle to solve. É um quebra-cabeça impossível de decifrar. It's an impossible puzzle to solve. Um outro exemplo. I can't deal with her. She's impossible. Eu não consigo lidar com ela. Ela é impossível. Impossível aqui, no sentido de ser uma pessoa difícil. Mais um adjetivo, e esse adjetivo aqui, muita gente pronuncia errado. Cuidado com a pronúncia da palavra acceptable em inglês. Acceptable. Por quê? Aqui nós temos dois Cs e cada C vai ter um som diferenciado. Acceptable. Aceitável. Vamos analisar o exemplo nessa pergunta. Is the proposal acceptable to you? A proposta é aceitável para você? Você está de acordo? Is the proposal acceptable to you? Aqui, primeiro eu falei do substantivo. Proposal, acceptable. Agora, vamos fazer a ordem inversa, onde o adjetivo vai qualificar o substantivo. It isn't an acceptable reaction. It isn't an acceptable reaction. Não é uma reação aceitável. O próximo adjetivo, já vi muita gente pronunciar errado. Primeiro, porque ele já começa com uma vogal. Só que o som dessa vogal, ele é reduzido ao som do schwa. Então, você não pode falar com o som de O. Essa palavra é obvious. Obvious. É óbvio, é claro. Obvious. O som é do schwa. Não é O, é obvious. Vamos ao exemplo em frase. Give me obvious reasons. Give me obvious reasons. Me dê razões óbvias. Give me obvious reasons. Outro exemplo. He wasn't a good student. His grades were obvious. Ou seja, ele não era um aluno bom. As notas deles eram óbvias. Mais uma, remarkable. Remarkable. Olha que depois desse K, a vogal é silenciosa. Remarkable. Remarkable. Nada mais é que notável. Olha só essa frase. She has a remarkable progress. E nesse caso aqui você já consegue identificar a palavra progresso como substantivo. E quando nós estudamos a diferença de entonação entre palavras que são substantivo e verbo, você já sabe por que aqui a primeira sílaba em progress é tônica. She has made remarkable progress. Ela tem um progresso notável. Mais um, agora numa ordem inversa. My memory is remarkable. Ou seja, eu tenho uma memória admirável. My memory is remarkable. E para a gente terminar, o adjetivo magnificent. Magnificent. Esse adjetivo pode substituir impressive, inspiring, beautiful, skillful. Então, olha só, esse único adjetivo, ele pode ser sinônimo desses tantos outros que eu te falei.
E aí, um exemplo em frase. The coastline has a magnificent scenery. O litoral tem um cenário muito bonito. Com esse vídeo de hoje, nós temos dois objetivos. Primeiro, ajustar a sua pronúncia, já que essa é a proposta dessa série. Segundo, ampliar o seu vocabulário. Deixar de usar aqueles adjetivos que seguem sempre as mesmas estruturas quando você fala, para substituir por palavras novas. Os adjetivos que apareceram aqui, com exceção de um ou outro, por exemplo, obvious, foram adjetivos mais compridos, que alguns alunos têm dificuldade na hora de falar. E também quis te mostrar a estrutura, porque em inglês o adjetivo ele vai ter uma ordem dependendo da sequência da frase. Então, ele simplesmente pode qualificar um substantivo ou um lugar, mas se vier ali o verbo to be e eu mencionar o substantivo antes, aí o adjetivo vem depois. Então, é preciso que você foque a sua atenção quando você estiver lendo, ouvindo, para que você não pense que a língua inglesa funciona como o nosso português. Uma dica para você: anota esses adjetivos que nós vimos aqui hoje, vai lá no seu caderninho, monta as frases, faz com ordem inversa, o adjetivo qualificando o substantivo, depois o substantivo aparecendo primeiro e o adjetivo depois, porque tem ali um verbo to be, para que você aprimore, amplie seu vocabulário e use corretamente a estrutura da língua. Deixa um like no vídeo, não se esqueça. Coloca aqui no vídeo também uma frase com um desses adjetivos e eu vou ter o maior prazer de te responder. Me mostra aqui, debaixo desse vídeo, deixa nos comentários um exemplo em frase com qualquer um desses adjetivos que nós trabalhamos aqui, para você mostrar que você aprendeu. Te aguardo no próximo vídeo. See ya!